Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estar com vocês novamente. E hoje eu vou estar aqui respondendo a pergunta aqui de Cida Reis. Que ela falou que tem um pé de mamão, mandou até a foto para mim, né? Mostrando aí um vídeo. Pé de mamão até bonito, mas porém tá dando umas manchas pretas no mamão. E o mamão tá cheio de água, né? Parecendo que é um coco cheio de água dentro, né? Também o mamão não tem semente, né? E hoje eu vou estar respondendo essa pergunta aqui. Primeiro gostaria de agradecer Cida Reis, muito obrigado por confiar, né, em mim e também perguntar, sendo que, como diz, né, poderia perguntar a outras pessoas, mas eu agradeço aí a atenção que tem dado aqui o canal da Casa Casinha, né? E a oportunidade de estar respondendo essa pergunta para ela aqui. Então, Cida Reis, o que está acontecendo com você aí, acontece aqui comigo também. Que o pé de mamão, igual esse pé de mamão aqui, começou saindo os mamão bonito, depois passa um tempo, o mamão começa a dar essas pintas pretas, também saindo nódia, né, nele aqui, igual estou mostrando aqui, saindo as nódias e o mamão não fica muito bom, tá? E aí, né, acaba se estragando, depois ele para de produzir e não dá uns mamão bonito nem saboroso. Aí eu vou estar respondendo para você o que é essa doença aqui. Então, Cida Reis, essas manchas presentes no fruto aqui, né? Também nas folhas também, que eu vou mostrar para vocês aqui, talvez não vai dar para ver muito bem, mas também as folhas também tem essas mesmas manchas, né? Do mamão que está aparecendo aqui, ó, do mamão aqui, tem as mesmas manchas, né? No mamão aqui. Então elas são causadas por um fungo, né? Que tem um nome científico aqui meio difícil aqui, né? Asperiporil, né? Que chama Cariecai, né? Que é o nome científico aqui, um nome meio difícil aí, né? Pra gente tá falando aí, né? Então ele que é responsável, né, por essa doença, né? Também chamada como pinta preta, né? Mais fácil da gente falar, ou varíola, né? Ou pinta preta, né? Que acontece com o mamoeiro. Então acontece com a maioria, né, dos pés de mamão. Acontece isso aqui, tá? Então, e o que você deve fazer nessa situação aqui, Cida Reis? Né, as instruções aqui, o que você pode estar fazendo, né? Para estar aqui, para estar controlando, né, essa enfermidade aqui. Então, para controlar essa enfermidade aqui, recomenda que você tire, né, aqui as folhas, né, como mostrando aqui, as folhas de baixo do pé de mamão, tá? As folhas mais velhas, né, que tá com essas manchas, para ela não passar pro mamão, né? Para ela não passar pro mamão. Igual aqui, ó, já tá nas folhas ali da beirada, tá tudo pintada e também já passou aqui pro pé de mamão, né? Então, a primeira dica aqui seria, né, uma pulverização, tá? Seria uma pulverização, né, do pé de mamão, né, com fungicida, né, com orientação de um técnico agrônomo, né? Seria fazer isso aí, tá bom? Essa aí é a primeira formação. Mas muitas vezes, né, nós não temos talvez um técnico agrônomo, né, na nossa região aí, ou se não, né, é difícil estar encontrando aí, né, que possa estar receitando aí um fungicida para você tá aí pulverizando o seu pé de mamão. Mas vou dar umas dicas mais simples aqui que você pode estar fazendo aí, né? Que a primeira foi tirar a folha de baixo, né? Mas depois nós temos um detalhe aí também que a gente vou estar falando para você aqui, tá bom? Então essa pulverização, né, deve ser de início, né, quando aparecem as manchas, né, nas folhas, né, para evitar que o fungo, né, atinja o fruto, igual atingiu aqui, ó. E isso aí quer dizer assim, né, que eu não fiz, mas eu vou dar uma dica para você o que eu usei aqui, deu certo aqui, tá bom? Então, vou falar com você aqui, ó, nós temos dificuldade, né, da pulverização do pé de mamão. Por quê? Com esse pé de mamão meu aqui, deve estar mais ou menos mais de 3 metros de altura.
Então, dificilmente, né, eu vou conseguir pulverizar esse pé de mamão aqui, né? Se não tiver equipamento especializado. Meu pé de mamão tem mais de 3 metros de altura. Então, aqui fica difícil. Então, a dica aí seria a gente cultivar um pé de mamão que não cresce tanto, né? Pé de mamão que seria esse mais baixo, tá? A dica aí, né? Outra dica que eu vou dar para você fazer aí, como diz, um fungicida natural, né? Mas eficaz aí, seria, né, a calda bordaleza, né? Que é o Calvige, né? O Calvige, né? Que é o Calvige que vem com o sulfato de alumínio, né? De alumínio, né? Que aí é de alumínio ou cobre, né? Que é uma substância azul, que vem aí junto com o Calvige, né? Você poderia estar usando a calda bordaleza aí, né? Que é a mistura, né? Do Calvige, né? Que é umas duas misturas aí, né? Aí vem o azul, né? E inseticida azul com o cal, né? Calvige, que você poderia estar usando aí. A gente encontra aí aí na Shopee, Mercado Livre, né? Você encontra aí a calda bordaleza aí, que você pode estar usando aí. Só não estou lembrando que é sulfato de cobre ou sulfato de alumínio, né? Não estou lembrando aqui. É que você pode estar usando aí. Ou se não, o mais simples aí que você pode usar, que você vai encontrar aí perto aí, seria aí você encontrar aí, ó, outras dicas aí, é o Calvige. Também ajuda a resolver esse problema, tá? O Calvige, tá bom? Assim, não estão 100% eficaz, mas ajuda aí. Mas daqui a pouco eu vou falar para você o que realmente é eficaz aí, nesse caso do pé de mamão aí, tá? 3 colheres de sopa, gente, de Calvige em 2 litros de água, tá? Você vai... Pode ser, gente, aqui a tampinha do pó royal ali, aqui a tampinha que vem naquela vasilhinha do pé de royal, cada ali é uma colher. Então, 3 colheres daquela para 2 litros de água. Seria isso para você pulverizar o seu pé de mamão aí, né? Outra dica, quando você acabar de pulverizar seu pé de mamão, lavar, né, o pulverizador, né? Porque o cal, ele pode tampar o orifício do borrifador, né? E também ele resseca muito, né, essas peças de plástico. Então é bom você acabar de pulverizar e lavar, né? Lavar ele, né? Colocar água, depois de usar, dar uma lavada desse pulverizador aí para você estar borrifando no seu pé de mamão aí, tá bom? E a outra, por último aqui, outra dica, Cida Reis, não devemos esquecer, você sabe de quê? É de uma boa adubação, tá? Uma boa adubação. Porque o que acontece aqui? O que acontece com o pé de mamão? Quando o pé de mamão começou a produzir, igual esse mesmo meu aqui, ó, os mamão começou a nascer saudável, todos bonitos, né? Aí o fungo ataca. Mas por que o fungo ataca? Por causa que o pé de mamão não tem defesa. E por que ele não tem defesa? Muitas vezes por causa de uma boa adubação, ou se não, não temos nutrientes suficientes no solo, né? Igual nossas terras não são mais férteis, a fertilidade dela acabou. Então, muitas vezes é falta de nutriente no pé de mamão. Porque eu já tive pé de mamão aqui que começou bonito, produzindo muitos mamãos, e depois foi atacado por esse fungo aqui, né? Por essa varíola ou pinta preta. Foi atacado por causa de quê? Se acaba o nutriente. E a planta sem nutriente, ela, vamos dizer assim, que sem nutriente fica suscetível à praga. É a mesma coisa do ser humano, né? Quando o ser humano não alimenta bem, né? Ele também vai ser suscetível a doenças, né? Por causa de estar tendo uma boa alimentação. Então, é isso que acontece. Pé de mamão e começa a produzir bem, ele vai sugar os nutrientes que tem no solo daquele local ali, né? E depois ele vai ficar suscetível a doenças, não vai ter essa proteção aí das doenças e vai ser atacado, tá? Então seria bom, né? A gente não tem esse adubo, seria um adubo absoluto, a gente não tem esse tipo de adubo, né? Que seria os 7 nutrientes que a planta precisa, tá? Então a gente, igual mesmo aqui, eu convivo com isso aqui, né? Até eu conseguir fazer esse adubo aí, né?
que seria essencial para estar dificultando, né, essas doenças aí. E também, né, a gente conseguir um pé de mamão que não cresce tanto, que aí seria mais fácil para a gente estar pulverizando ele, tá? Então, o que você poderia fazer aí, né, são essas dicas aí, né? E também conseguir, se ele conseguisse várias bactérias orgânicas, né, para você estar colocando nesse pé de mamão aí, né, para ele ficar ele mesmo, né, se defender, né? Porque muitas vezes a planta não, assim, ela tem sua própria defesa, mas quando ela não está bem nutrida, né, ela vai estar tendo dificuldade de combater aí, né, as doenças aí, né, igual esses fungos aí, né, que vai acontecer, que vai atacar, não tem jeito, né, não tem jeito de atacar. Então seria a gente também não esquecer só de combater a doença, mas também da gente prevenir adubando bem a planta, né, que é o mais difícil hoje a gente conseguir um bom adubo aí, né? Poderia ser matéria orgânica, né? Esterco de animal, né? Esterco de animal para estar combatendo, né? Essas doenças aí. E no mais gostaria de agradecer você por perguntar, né? Espero, né, ter ajudado você aí, né? Ter ajudado você aí com o seu pé de mamão aí e deixando muitas vezes você falou que também o pé do seu mamão não tem semente, né? Porque foi um mamão híbrido, né? Então, quando acontece muitas vezes da abelhinha, né? E lá na frozinha, né? Então não se fecundou, né? Vamos supor assim, né? Ele não fecundou. Então nasceu um mamão híbrido, sem semente. Então ele nasceu, essa semente aí não foi, como diz, né? Fecundada. Então ele nasce sem semente, né? Isso aí muitas vezes é raro acontecer isso, mas acontece. Já aconteceu comigo aqui do mamão não ter semente, né? Então essas são as dicas que eu tenho para você hoje aí. E muito obrigado aí, né? Por estar perguntando, sempre tá perguntando aqui as perguntas do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo aí.